Boa tarde a todos. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Leitura do expediente. Passo a apregoar os processos que independem de pauta nos termos da legislação eleitoral vigente. Agravo na representação número 0601-494, dígito 54. Relator, Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos. Assunto, conduta vedada, agente público, cargo governador, cargo vice-governador. Eleições majoritárias. Representante, Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, representado Robson Mesquita de Faria, Pedro Oliveira Cavalcante Filho, Sebastião Filgueira do Couto, Ana Valéria Barbalho Cavalcante, Josimar Custódio Ferreira e coligação Trabalho e Superação. Advogados, Dr. Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros e outro. Indicações, proposições, comunicações. Senhores juízes, a presidência, com muita satisfação, apresenta os votos boas-vindas ao doutor Almiro, que integra hoje a nossa corte, a doutora Adriana também. Obrigada. Ainda que já pessoas conhecidas da corte, mas hoje, para nossa honra, compõe o nosso julgamento da tarde de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada, senhor presidente. Da parte de presidência, não há mais proposição, doutor Almiro. Apenas agradecer as boas-vindas, senhor presidente, expressar aqui a minha satisfação e alegria de mais uma vez integrar o plenário desse tribunal. Muito obrigado. Doutor André. Senhor presidente, aderindo às boas-vindas apresentadas, incluindo Vossa Excelência, que também está retornando mais uma vez. E a gente teve uma notícia hoje do nosso amigo e colega, o Dr. Glauber, será empossado na Academia Norte-Nordeste de Professor de Processo. O Glauber, Francisco Glauber Alves. Então, eu gostaria de apresentar uma moção de congratulações por esse fato, senhor presidente. Pois não, excelência, bem lembrado. Submeta a corte, todos de acordo? De acordo. Aprovam. Mais alguma proposição, doutor André? Não, senhor presidente, obrigado. Doutor Dantas. Só me acostar aos votos de boas-vindas feitas por Vossa Excelência, ao doutor Almir e à doutora Adriana, e também me acostar às proposições feitas pelo doutor André. Okay. Doutora Adriana. Apenas agradecer, presidente, as boas-vindas, dizer também da minha satisfação de retornar a esse plenário e, desde já, também me acostar à moção de congratulações ao doutor Francisco Glauber pelas duas indicações que recebeu hoje. Pois não, excelência. Foram duas, Doutor Vladimir. Senhor presidente, justamente isso que a doutora Adriana falou agora, o doutor Francisco Glauber, além de estar sendo empossado na Academia Norte-Nordeste de Professores de Processo, ele também está figurando como um dos autores do livro Comentários ao CPC, Perspectivas da Magistratura, que está sendo lançado pela editora Revista dos Tribunais. Então, somar a moção de congratulações proposta pelo doutor André, também essa congratulação ao doutor Francisco Glauber por figurar como um dos autores deste livro que analisa o novo Código de Processo Civil. Pois não, excelência. Estou de pleno acordo, todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, senhor. Ok. Doutora Procuradora. Ok. Sou senhor, doutora Procuradora. Processo que independe de pauta. Senhor presidente, só pela ordem. Eu acredito que o desembargador presidente, o desembargador Glauber, ele pediu para lembrar que a sessão de segunda-feira será pela manhã. Sim. Às 9 horas. Houve uma alteração, que seria à tarde. E eu acho que a de referendo ele decidiu ser pela manhã para confirmar e nessa parte administrativa ainda. Sim, porque terá uma sessão no Tribunal de Justiça às 14 horas da segunda, não é isso? Exatamente. Aí o desembargador Glauber e o desembargador Cornélio antecipou para... A nossa aqui do TRE para as 9 horas da manhã. Ok, foi a de referendo. Sim. Submeta a corte, então, o referendo.
Referendado, então. Referendado. E lembrando a todos que a de amanhã é às 9 horas também. Sim. Sexta-feira. Ok. Essa daí já aprovada. O processo que independe de pauta, o agravo já anunciado, da relatoria do doutor Almiro. Vossa Excelência tem a palavra. O processo já identificado, senhor presidente, é uma questão que eu penso ser bastante simples, por isso eu vou procurar fazer uma exposição mais breve e, evidentemente, qualquer necessidade de esclarecimento posterior ou mesmo durante a exposição, eu posso fazê-lo se assim algum colega desejar. Mas trata-se de um agravo, um dito agravo regimental, que foi veiculado contra a decisão por mim proferida que indeferiu a produção de prova testemunhal em representação movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Robson Mesquita de Farias e outros. E no que é essencial, senhor presidente, é isto que haveria para relatar, e se Vossa Excelência assim autorizar, eu posso passar ao voto. Pois não, Excelência. Pode seguir aprovado o relatório. Senhor presidente, como eu disse, trata-se de uma decisão, a decisão recorrida, na qual foi indeferida a produção de prova testemunhal. Penso que no momento não viriam ao caso as razões do indeferimento, mas o fato de que não cabe recurso para este plenário contra a decisão interlocutória proferida no curso da representação. Nestes termos, me parece bastante claro o artigo 29 da resolução do TSE, que especifica o rito que pode ser seguido, que deve ser seguido nessas hipóteses. Há também precedentes do Tribunal Superior Eleitoral no mesmo sentido, e neste caso eu apresento aqui um de lavra do ministro Gilmar Mendes. Me parece ser esta ainda a orientação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de recorribilidade dessas decisões interlocutórias. As questões serão, se for o caso, trazidas à Corte por ocasião do julgamento definitivo. Então, por isso, senhor presidente, meu voto é por não conhecer o recurso interposto. Pois não, Excelência. Doutor André, como vota? Eu acho que até tivemos um debate parecido Em relação à resolução 22.610, que trata da perda de mandato por desfiliação partidária. Que a gente trouxe aqui e houve uma... O doutor Glauber Alves entendia que cabia agravo interno por decorrência da aplicação do Código de Processo Civil. Porque era um mandato de segurança, no caso concreto. Mas a Corte entendeu que não cabia agravo interno, porque a norma específica, como esta aqui, diz que não cabe recurso da decisão interlocutória, exatamente. E era representação também? Era um mandato de segurança, no caso? No caso lá era um mandato de segurança contra uma decisão interlocutória. Aí o doutor Glauber não conhecia o mandato de segurança. Ele não conhecia porque dizia que cabia agravo interno. E a gente entendeu que não cabia agravo interno porque a norma era específica. Então agora estamos do lado reverso da questão, mas com o mesmo entendimento eu acompanho o relator. Doutor Dantas. Também acompanho o relator. Doutora Adriana. Acompanho integralmente o relator. Doutor Vladimir. Do mesmo modo, inclusive com esses esclarecimentos pertinentes do doutor André, eu acompanho o relator. Proclamo, então, a Corte, a unanimidade, não conheceu do agravo dos termos do voto do relator. Publicado em sessão. Processo que depende de pauta, com sustentação. Recurso eleitoral 48635-2016, origem Tibau do Sul, relator doutor André. Recorrente, coligação Vitória do Povo, advogado doutor Júlio Henrique de Macedo Alves e outros. Recorrente, Valdenício José da Costa, advogado doutor Júlio Henrique de Macedo. Recorrido, Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, advogado doutor Jair Augusto Gomes Damasceno. O relator tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo já identificado por Vossa Excelência. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Vitória do Povo e por Valdenício José da Costa, em face de sentença que aprovou a prestação de contas do candidato a prefeito de Tibau do Sul, Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, relativa às eleições de 2016. Acompanhando os pareceres do órgão técnico do Ministério Público, o juiz eleitoral aprovou as contas apresentadas. Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso com o intuito de reforma do julgado, alegando em síntese que a.
Omissão da prestação de contas quanto às despesas com combustíveis e lubrificantes. B. Omissão de utilização do veículo particular em campanha. C. Discrepância entre as notas fiscais apresentadas e despesas alegadas. D. Ausência de declaração com gasto pessoal e de fiscal de campanha. E E. Inconsistência na declaração de despesas com comício realizado no dia 29 de setembro de 2016 e na contratação de advogados. Contra razões pela manutenção da sentença, parecer da Procuradoria Regional Eleitoral arguindo ilegitimidade recursal da coligação Vitória do Povo e de Valdenício José da Costa. Em decisão monocrática, foi acatada a preliminar de ilegitimidade recursal. Após agravo regimental, a decisão foi reconsiderada, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade, sendo devolvidos os autos ao Ministério Público para pronunciamento sobre o mérito. Em novo pronunciamento, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório, senhor. Em discussão, relatório aprovado. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor. Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, colega da corte, douta representante do Ministério Público, nobres colegas advogados. Conforme muito bem relatado, na origem trata-se de impugnação em prestação de contas referente ao pleito eleitoral 2016 do município de Tibau do Sul. Na verdade, foi objeto de impugnação, ou a impugnação teve por fundamento diversos pontos ou diversos argumentos. E eu vou me prender exclusivamente aos mais relevantes, desde já destacando que o parecer do Ministério Público é pelo provimento do presente recurso, uma vez que, e aí o Ministério Público se reporta exclusivamente a esse fundamento, não rechaçando os demais, mas entendendo que seria caso de provimento em razão da contratação de advogados por parte do candidato na eleição. Foram contratados 8 advogados para trabalhar no dia da eleição, cada um ao custo de R$300. E os argumentos do recorrente é de que esse valor ele é discrepante em relação ao valor do mercado e é destoante em relação ao que estabelece o código, a tabela de honorários da OAB. A tabela de honorários da OAB previa, à época, que a diária do advogado iria custar um pouco mais de R$1.300, R$1.308. E esses advogados saíram ao custo de cada um de R$300. Ou seja, o que se observa é que o custo que tiveram esses 8 advogados sequer pagaria 2 advogados. Mas essas não foram as únicas ilegalidades apontadas pelos ora recorrentes. A propósito, essas não foram todas as ilegalidades apontadas, elas são bem mais amplas. Há outras ilegalidades que não foram ventiladas em via de impugnação à prestação de contas, porque não é a via eleita, mas tramitam em primeiro grau ainda uma representação eleitoral com o objetivo de cassar o diploma dos candidatos que foram eleitos, inclusive, na eleição de 2016. Prefeito e vice, ora recorridos na ocasião. Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, durante os 45 dias de eleição, e é importante lembrar que no ano de 2016 as eleições duraram exatos 45 dias, o candidato declarou, ora recorrido, que foram gastos exclusivamente R$200 de combustível. Durante 45 dias foram gastos R$200 de combustível. Precisamente de diesel. O que se sabe, apenas para que Vossa Excelência tenha uma noção, o candidato, ora recorrente, candidato à reeleição, perdeu a eleição no último pleito, gastou valor superior a R$7.000 durante os 45 dias de eleição. O que se sabe no município, e é o que se discute nos autos, o que se põe nos autos, e se comprova nos autos, inclusive, é que pelo menos 3 automóveis foram utilizados pelo candidato. Um Mini Trio a diesel, uma Kombi, que servia como carro de som a gasolina, e o seu carro pessoal, o seu carro, uma Frontier Nissan, que foram juntados aos autos fotografias e imagens em vídeo comprovando que ele utilizava esse carro, e que, inclusive, esse é um dos pontos
que os recorrentes ventilam como ilegalidade na prestação de contas, porque foi omitido esse automóvel na sua prestação de contas. É importante lembrar que as normas postas em 2016, ele tinha a obrigação de declarar e comprovar os gastos que teve com aquele automóvel que ele conduzia, o que ocorreu diferente em 2018, que a resolução prevê exclusivamente a obrigação de informar. E ele usava também, então, esse seu carro. Eram 3 carros utilizados. Mas declarou com combustível exclusivamente R$200. E aí, pasmem vossas excelências, ao ser instado a se manifestar sobre a impugnação apresentada em primeiro grau, o ora recorrido, traz à luz, traz à tona, traz aos autos uma ilegalidade ainda maior. Pois diz ele que os R$200 gastos com combustível foi exclusivamente para o Minitril. Negou que tenha utilizado o seu automóvel pessoal para transporte do candidato. O que ele quer fazer crer é que durante os 45 dias de eleição ele andou durante todo o município em todo o município de Tibau do Sul a pé. E disse que os R$200 foi gasto exclusivamente com o Minitril. E a Kombi, segundo ele mesmo alega em primeiro grau, alega também nas contrarrazões do recurso, a Kombi ela teria sido o combustível custeado pelo contratado. Entretanto, excelências, esse automóvel, ele foi contratado durante 45 dias de eleição ao custo de R$1.000. E o que quer fazer crer o ora recorrido é que esse custo de R$1.000 estaria incluído também o combustível. Se nós dividirmos os 40 dias de eleição com o valor pago, o que se verifica é que a diária ao candidato saiu a R$25 a um carro de som sem limite de horas e cujo combustível era a responsabilidade do contratado. E ao nos debruçarmos sobre o contrato acostado à sua prestação de contas, o que verificamos é que o contrato foi celebrado por Alexandre Jackson de Lima Cabral. Entretanto, o documento do carro demonstra que a propriedade desse veículo é de empresa com CNPJ 0800 491 1000 ao contrário, dígito 67. Ou seja, o que se observa, e isso aí para o hora recorrente está claro, é que o candidato recebeu em doação esse veículo, e aí, sabendo que não poderia receber doação de pessoa jurídica, imagino eu, tenha dito, vamos fazer o contrato de qualquer jeito, bote R$1.000, com combustível incluso e sem limite de horas. E é isso o que o candidato quer fazer acreditar que aconteceu. Como eu disse, essas não são as únicas ilegalidades. Há uma outra legalidade grave, o que se verificou no relatório emitido por essa justiça especializada, após a prestação de contas do candidato, é que ao menos 2 notas fiscais emitidas em favor de sua campanha não foram declaradas por ele na prestação de contas, não foram objeto de prestação de contas, e ao ser estado a se manifestar sobre o relatório dessa justiça especializada, o candidato disse que quanto à primeira nota fiscal, a nota fiscal 5230, melhor, 5237, emitida pela Unigráfica, Gráfica e Editora Limitada, no valor de, pasmem Vossa Excelência, R$ 3.688. Essa nota fiscal, ela teria sido substituída por uma outra nota fiscal, sem que ele tenha trazido, o hora recorrido tenha trazido aos autos qualquer prova de cancelamento daquele cancelamento. Qualquer prova daquele cancelamento. Ele não trouxe, embora tenha dito que tinha sido cancelada. Acreditando que ingenuamente nós vamos acreditar que ele, ou que o emitente, tenha emitido a nota fiscal, não tenha recebido por isso, tenha posteriormente cancelado sem formalmente fazer o cancelamento junto à Receita Federal e tenha arcado com todos os custos dessa nota. Todos os tributos devidos.
Da mesma forma, essa justiça especializada em relatório observou que foi emitida uma nota fiscal número 68 pela fornecedora Rosane Galvão da Silva Ferreira, no valor de R$300. E ao ser instado a se manifestar, o ora recorrido alega que essa nota efetivamente foi emitida, que efetivamente foi paga, mas não juntou qualquer comprovante de pagamento. E nem se observa de seu extrato bancário que aquele pagamento tenha saído da conta do candidato. Sem que tenha saído da conta do candidato. Mais uma vez, acreditando na ingenuidade de todos, e que iria passar desapercebido por esta justiça tal fato de tamanha relevância. É importante observar que o valor... Eu lembro, Vossa Excelência, que Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Muito obrigado, senhor presidente. É importante registrar que o valor realmente é diminuto, um valor de apenas R$300. E aí talvez seja essa a razão pela qual ele reconheceu o erro, acreditando que isso não daria ensejo a maiores prejuízos à campanha. Em sendo assim, senhor presidente, doutos julgadores, o que se requer é o provimento do presente recurso para reprovar as contas do candidato, ora recorrido. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por iguais 10 minutos. Muito obrigado, presidente, excelentíssimo presidente. Saúdo o excelentíssimo relator, os demais membros dessa egregia corte, a doutora Cibele, digna representante do Ministério Público, aos serventuários, assessores, colegas advogados e todos aqui presentes. Muito boa tarde. O processo já foi deveras relatado aqui, seja pelo relatório do nobre doutor André Medeiros ou do colega que me antecedeu. Mas seria muito importante que eu também seguisse a lista de prioridades que foi elencada aqui da tribuna, para deixar claro às suas excelências que todos esses pontos de atrito que foram aqui agitados foram analisados pelo corpo técnico dessa Justiça Eleitoral em primeira instância. Foram analisados, inclusive, pelo Ministério Público Eleitoral, atuante na primeira instância, que deu parecer favorável à aprovação das contas, o que de fato ocorreu. O juízo de origem aprovou as contas. Então, nada disso passou despercebido, nada disso foi fruto de nenhum tipo de engano, nem nenhum tipo de ilusão. Todos esses fatos foram devidamente analisados sob a técnica desta justiça que está hoje aqui em segundo grau, analisando os fatos. Vamos a eles, excelências. O primeiro ponto de impugnação que me precedeu aqui na tribuna e que inclusive contou com um parecer favorável do Ministério Público seria uma hipotética irregularidade na contratação de advogados para trabalhar no dia da campanha por R$300 cada um deles. E se coloca que isso estaria fora do preço de mercado, utilizando como parâmetro a tabela da OAB. E eu queria dizer a vossas excelências que eu ficaria muito feliz, advogado de profissão que sou, se realmente a tabela da OAB fosse respeitada e se fosse realmente o piso da cobrança dos serviços, dos honorários dos meus colegas da minha digna classe de profissão. Todos nós sabemos que isso não é verdade. O que é preciso se averiguar, excelências, é que o trabalho apenas um dia, num valor que significava mais de 1/3 do salário mínimo da época. Não é um valor irrisório. Sequer é um tipo de valor que possa fazer surgir a perseguição da legalidade ou não dessa despesa em sede de prestação de contas. Como o meu colega aqui bem disse, os adversários ajuizaram a representação com base no 30A, que há de apurar todos os fatos, mas não é essa a sede em que isso deve ser averiguado. A contratação foi feita e o pagamento também. O valor não é irrisório. Eu peço vênia ao meu colega, inclusive a digna representante do Ministério Público. São R$300, equivalia a mais de 1/3 do salário mínimo da época, para um dia de trabalho. Num pequeno município do estado do Rio Grande do Norte. Então não nos parece haver nenhuma irregularidade
E ainda assim, a espécie da impugnação, ela não comporta análise nem provimento na sede da prestação de contas. Principalmente com um parâmetro tão genérico, infelizmente, eu quero até deixar aqui claro, infelizmente, num parâmetro tão genérico como a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Outro ponto que foi debatido aqui da tribuna seria o custo com combustíveis. Isso foi devidamente analisado pelo corpo técnico dessa justiça especializada, que todos os contratos de veículos, à exceção de um deles, que deveria ser entregue, abastecido e devolvido assim, todos os contratos, eles tinham a previsão de que o abastecimento seria por conta do contratado. Não é relevante o tempo em que esse carro passou à disposição. O que é relevante é quantas vezes esse carro rodou. E não há meios de se apurar isso em sede de prestação de contas. Na realidade, excelências, não há nenhuma irregularidade típica do processo de prestação de contas, esse tipo de acusação de que foi registrado apenas R$200 de gasto. Isso foi devidamente explicado. Apenas um carro foi abastecido. Meu colega disse que havia um veículo que estava em nome de uma empresa terceira e não do efetivo contratado pela campanha. Mas sabe-se, excelência, que uma empresa que detém um carro pode locá-lo, pode alugá-lo. E um terceiro, pessoa física, pode prestar serviços com esse carro. Aliás, com essa novidade tecnológica que temos hoje, o Uber, eu fiquei maravilhado semana passada quando soube que a Localiza, talvez a maior empresa de locações de veículos do país, tem uma linha de carros, um contrato diferenciado para quem trabalha com o Uber. Ou seja, o sujeito que trabalha com Uber paga a diária, a Localiza e ainda consegue lucrar. Quer dizer que se um sujeito está com o carro da Localiza e presta serviço para uma campanha, a Localiza é quem tem que estar sendo contratada? Se um candidato pega um Uber para fazer campanha, a Localiza vai ter que vir aos autos? E nada disso é explicado. Mesmo porque, volto a dizer, em sede de prestação de contas, não há esse tipo de profundidade. Retorno ao argumento de que há uma representação e tudo poderá ser apurado devidamente em sede da representação que corre e que está sendo apurada na zona de origem. Todas as demais impugnações foram todas elas rebatidas ao simples argumento de que as notas fiscais que foram juntadas à prestação de contas foram tão somente aquelas atinentes aos gastos pagos com fundo partidário, porque a prestação de contas é simplificada, excelências. Trata-se de um pequeno município com um volume de gastos que contemplava essa possibilidade na representação, na resolução do ano de 2016. Foi uma prestação de contas simplificada e o corpo técnico não deixou isso passar. Tem um parecer claro nos autos nesse sentido, que não havia a obrigação do candidato de fazer juntar todas as notas fiscais, apenas as que contemplavam os gastos com fundo partidário. E assim foi feito. E por assim ter sido feito, somente por assim ter sido feito, a prestação de contas foi aprovada com o parecer do corpo técnico, com o parecer do Ministério Público Eleitoral e com a sentença de Sua Excelência, juiz da vara competente, da zona, perdão. É por isso, excelências, que nós entendemos que a sentença de primeira instância, que aprova as contas, ela deve em tudo e por tudo ser mantida, mesmo porque a atividade fiscalizatória desta justiça não terminou. Há uma representação que repristina essas acusações, onde a instrução poderá ir a fundo e, mais uma vez, escrutinar todos esses fatos de maneira exauriente. Eu repito que a prestação de contas não é sede própria para esse tipo de acusação, e é por isso que nós pedimos a manutenção da sentença com o desprovimento do recurso, e eu agradeço a atenção. Pois não, excelência. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Posso ir com o voto. Os impugnantes, ora recorrentes, alegaram que o partido omitiu despesa que o candidato,
omitiu despesa em sua prestação de contas, pois declarou ter gasto apenas R$ 200 com combustíveis e lubrificantes, mesmo havendo utilizado 3 carros para a campanha eleitoral, cuja duração foi de 45 dias. A priori, de fato, não aparenta ser razoável que o candidato a prefeito tenha gasto essa pequena monta com combustível para o veículo destinado à campanha. No entanto, conforme registrado na sentença, a questão restou esclarecida pela defesa, uma vez que apenas o veículo Ford F4000, o mini trio elétrico, estava sob sua responsabilidade no que se refere ao abastecimento. Este veículo foi cedido por Clarice Bertolini da Costa em 26 de agosto de 2016. Já dispõe de combustível, razão por que não existe irregularidade no valor utilizado para abastecimento. Acrescente-se ainda que o recorrido contratou Alexandre Jackson de Lima Cabral para a divulgação da campanha no veículo Kombi, sendo contratado o responsável pelo abastecimento, conforme se observa no contrato de prestação de serviço. No que diz respeito ao automóvel Nissan Frontier pertencente ao próprio candidato, não há prova nos autos que ateste a sua utilização durante a campanha. Quanto à discrepância entre a quantidade de notas fiscais apresentadas e despesas declaradas, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 57 da Resolução TSE 23463, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado nas eleições para prefeito e vereador em municípios com menos de 50 mil eleitores. Na prestação de contas simplificada, o candidato não precisaria anexar as notas fiscais, salvo na hipótese de utilização de recursos provenientes do fundo partidário, pois, nesse caso, além das informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput do artigo 59, o prestador de contas deverá apresentar fisicamente os respectivos comprovantes utilizados, na forma do parágrafo 5º do artigo 59 da Resolução 23463/2015. Com isso, também não se verifica a irregularidade quanto a esse tópico. Em relação à ausência de declaração de gasto com pessoal de fiscal de campanha, os recorrentes não juntaram provas capazes de demonstrar a alegada contratação de pessoal. Salientes que é conhecimento geral que nos eventos políticos as pessoas saem às ruas caracterizadas com roupas e objetos que façam alusão aos candidatos de sua preferência, não sendo possível, dessa forma, presumir que todas elas foram contratadas. Sob a inconstância na declaração de despesa com o comício realizado em 29 de setembro de 2016, consta nos autos uma nota fiscal que comprova a locação de palco e equipamento de sonorização no valor de R$ 1.500. Essa quantia não parece ínfima para o objeto que se destinou. A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de folha 204-211, considerou comprovada apenas a irregularidade na contratação de advogados com honorários aquém do valor estipulado pela OAB, caracterizando violação ao disposto no artigo 48.1d da Resolução 23463/2015. Mencionado artigo, ao dispor sobre doações estimáveis em dinheiro, estabelece que a prestação de contas deve ser pautada por uma avaliação que responda aos preços praticados no mercado, inclusive com a identificação da fonte de avaliação. Nesse sentido, considerando como parâmetros honorários da tabela da OAB, a diária profissional dentro do Estado é de R$ 1.308, valor muito maior do que o declarado na prestação de contas. Dessa forma, de acordo com os autos, conclui-se que a quantia de R$ 300 não corresponde ao valor real de mercado. Vale acrescentar que aqui essa prestação de contas não foi em valores estimáveis, apenas tomando como parâmetro aquela apresentada na resolução mencionada. Ainda que se considere a possibilidade de pagar valor abaixo da tabela de honorários da OAB, no tocante ao serviço de assessoria jurídica, na hipótese em análise, ainda assim, ele seria muito inferior ao praticado para tais serviços, se efetivamente for atribuído o valor de mercado à respectiva prestação de serviços advocatícios, o que possibilita, ao meu sentir, o afastamento da mencionada falha. Trago aqui um precedente desta Corte, de lavra do relator Dr. Juiz Vladimir Capistrano, julgado em 2017, que traz que a campanha eleitoral pode ser beneficiada com prestação de serviços oriundos de atividades econômicas de pessoas físicas. Todavia, estimá-las aqui, mais uma vez mencionando o parâmetro
que foi utilizado para as doações estimadas em dinheiro. E prossigo. Na hipótese vertente, diz o voto tomado como parâmetro, ainda que se considere difícil a realidade econômica do Estado, não se mostra verossímil a realização de atividades do CACIF, naquele caso, por R$ 150, pois se trata de uma quantia muito abaixo de qualquer referência razoável e discrepante, em larga medida na tabela da OAB, a qual, apesar de não ter observância obrigatória, afigura-se como um parâmetro eloquente para esse fim. Tendo em vista, este tribunal considera insanável essa irregularidade, pois compromete a credibilidade e a transparência das contas, afastando-se a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que impossibilita a correta aferição dos valores e, consequentemente, inviabiliza a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral. Vale acrescentar que o candidato não está no voto escrito, mas o candidato, quando intimado à impugnação, não colacionou recibos do pagamento do valor do pagamento a estes profissionais. E então, ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, voto pelo provimento do recurso, reformando a sentença para desaprovar as contas de Antônio Modesto Rodrigues de Macedo, referente às eleições de 2016. Como voto, senhor presidente? Não, excelência. Eu peço o voto do doutor Zé Dantas. Presidente, pela ordem, eu queria fazer apenas um pequeníssimo esclarecimento de fato, presidente. Esclarecimento de fato. Sim. É que o precedente mencionado por Sua Excelência e pela Procuradoria, que trata dos R$ 150, é por toda a campanha e não apenas por uma diária. Os R$ 150 do precedente é por toda a campanha. Esclarecido, obrigado. Excelência. Doutor Zé Dantas. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. O ponto controvertido é exatamente em relação aos honorários. E o meu entendimento é o mesmo, já há precedentes dessa corte, e assim eu acompanho o relator. Não. Doutora Adriana, como voto? Senhor presidente, pedindo todas as vênias ao ilustre relator, eu vou divergir do voto, porque considerando dois aspectos. O primeiro, a não cogência de observância da tabela da OAB. E segundo, o valor do salário mínimo vigente à época, em 2016, que era de R$ 880, não me parece, de fato, ínfimo o pagamento do valor de R$ 300 para o dia da eleição. Então, sendo assim, eu voto, divergindo do ilustre relator, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença nos seus inteiros fundamentos. Pois não, excelência. Doutor Vladimir Capistrano. Presidente, eu tinha dois destaques em relação ao precedente apontado pelo relator, mas um ele próprio já fez, que é a informação de que, naquele caso, tratava-se de doação estimável em dinheiro e não de contratação de despesa, e a outra foi feita da tribuna agora, que aquele valor se referia, naquele caso, a um período, se não me engano, não era toda a campanha, mas era um período maior da campanha do que apenas o dia da eleição. E no caso presente, refere-se apenas ao dia da eleição. Se não me engano, naquele caso era do dia 26 de agosto em diante. Eu tentei colher no inteiro do acordo daquele processo, mas não localizei. De qualquer sorte, tem esse distingue em relação a este caso. No entanto, quando apontamos a estimativa de R$ 150 daquele valor, a gente já apontava que era um valor ínfimo em relação ao serviço prestado. E eu enxergo isso aqui também no caso presente, ao contrário da doutora Adriana, porquanto, inclusive, as regras de experiência pessoal, óbvio, indicam que não se pratica esse tipo de valor para honorários no dia da eleição. E eu me valho aqui da regra do Código de Processo Civil, que me permite trazer as regras de experiência comum para o julgamento do processo quando não tiver claramente assentado na prova dos autos. E as regras de experiência demonstram que para o dia da eleição os advogados cobram valores superiores, até mais próximos do valor da tabela da OAB do que esse que está assentado nos autos. E aqui também eu me valho de uma disposição que está na resolução que trata da matéria, quando ela aponta que o valor indicado ele deve ser ou o valor ordinariamente praticado pelo profissional ou o valor de mercado. Inclusive está assentado, me parece que não é no voto do relator, mas sim no parecer da procuradora, que o
recorrido não se desincumbiu dessa sua obrigação, já que se apontava que aquele valor era o suficiente ou era o comum, e como esse valor ele destoa largamente daquele apontado pela tabela da OAB, de comprovar, por exemplo, que aqueles profissionais regularmente praticavam aquele valor para esse tipo de serviço. E, no entanto, essa prova não está nos autos. Não estando essa prova nos autos, a prova que nos resta é a tabela da OAB, que aponta valor muito superior ao que é pago para aqueles profissionais. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Pois não, doutor Almiro, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, inicialmente eu até pensei que minha tarefa seria facilitada pelos votos dos advogados, porque pelas regras de experiência que o doutor Vladimir mencionou, eles teriam conhecimento melhor, ainda que afastados no momento, mas certamente um conhecimento melhor dessa realidade vivida no dia da eleição. Mas chegou para mim, senhor presidente, com um voto em cada sentido. Então, no fim, esse conforto não foi tão grande. Resta recorrer mais, então, à questão jurídica propriamente. E nesse caso, senhor presidente, o meu entendimento de fato é muito semelhante ao que foi espousado pelo relator e agora ultimado aqui com as achegas do Dr. Vladimir, porque há um parâmetro que não é absoluto, que é a tabela da OAB. Se esse parâmetro não é tomado e é largamente dele se afasta, eu penso que cabe a parte interessada, que no caso é o prestador das contas, de fato demonstrar que a contratação ocorreu com base naqueles valores. Então, o fecho do voto do Dr. André, dizendo que houve oportunidade para essa manifestação e que não veio aos autos, não houve essa manifestação, de fato foi muito relevante para mim. E agora, com este último esclarecimento jurídico, este acréscimo jurídico do Dr. Vladimir, no sentido de que o valor de mercado pode ser tomado desde que comprovado, realmente eu me convenço de que é a hipótese de desaprovação. Por isso, pedindo todas as vênias à divergência, ilustre colega doutora Adriana, eu acompanho o voto do relator. Pois não, excelência. Proclamo, então, o tribunal, por maioria, deu provimento para o recurso, vencida a doutora Adriana, que lhe negava provimento. Ok. Há um processo administrativo que eu submeto a Vossas Excelências, que era a minuta de resolução já previamente distribuída, que altera a resolução número 5, de 20 de março de 2012, que dispõe sobre o regulamento da Secretaria para reestruturar as unidades vinculadas à Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação. Essa matéria já foi distribuída, eu indago da Corte, todos têm algum destaque, estão de acordo para aprovação? Eu aprovo, senhor presidente. Eu tive cuidado de verificar, inclusive a matéria ela surge a partir de requerimento do secretário de Tecnologia da Informação. Perfeito. Tem um opinamento favorável da diretora-geral e o fundamento é no sentido de fortalecer a área da Secretaria de Tecnologia que cuida dos processos como o PJE, por exemplo, até porque nós temos a expectativa de, em 2019, ampliar para o primeiro grau de jurisdição o PJE, o que vai demandar um fortalecimento, sem dúvida, dessa área específica que está sendo atendida por essa alteração. E eu falo aqui também, me valendo da condição de gestor do comitê, coordenador do comitê gestor do PJE aqui no tribunal. Então, é importante para o fortalecimento do PJE essa alteração. Pois não, excelência. Estão todos de acordo, então? De acordo. Aprovado. Resolução 52, a unanimidade. Não havendo mais processo em julgamento, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a nossa sessão.